Fala pessoal, tudo bem? Professor David. Em continuidade à correção dos exercícios de juros compostos, vamos corrigir agora o exercício de número 2. Vamos lá. Então aqui vou abrir a relação de exercícios. Então, exercício 2. O montante para um capital inicial de R$ 10.000 a juros compostos de 5% ao trimestre durante 6 meses é aproximadamente. Então, a primeira coisa que a gente sempre analisa, o que esse exercício quer que a gente calcule? Ele quer que a gente calcule o valor do montante, o valor futuro, ok? Então, aqui na nossa organização, ó, montante, a gente deixa a interrogação, que a gente não sabe, é isso que a gente vai calcular. Vamos lá. Para um capital inicial de R$ 10.000. Então, ó, nosso capital são R$ 10.000. A juros compostos de 5% ao trimestre, então 5% ao trimestre, durante 6 meses. 6 meses. É aproximadamente. Então vamos pensar. Neste exercício, ele também não deixa claro se a pessoa está pegando esse valor de 10 mil emprestado, se ela está comprando algum produto, ou se tomou esse recurso emprestado em alguma instituição financeira, ou se a pessoa está investindo, tá? Então a gente pode ter a dupla interpretação. Então a gente sabe que hoje a pessoa tem um valor, ou pegou um valor emprestado de R$ 10.000, e ela vai deixar esse valor durante 6 meses, aplicado ou com esse valor emprestado durante esse período, e a taxa é de 5% ao trimestre. Qual será o valor no futuro? Tá? Depois que a gente já organizou as informações, a gente vai analisar o quê? Qual fórmula que nós vamos utilizar? Então a gente vem para a relação de fórmulas e a gente vai para a fórmula aqui do montante. Primeira fórmula do montante. Montante é igual a capital mais juros. O montante a gente não sabe, o capital nós temos, que é o valor de R$ 10.000, e os juros a gente não tem. Se nós não temos o valor dos juros, a gente não consegue utilizar essa primeira fórmula, ok? Vamos analisar a segunda fórmula. Montante é igual a capital nós temos, valor de R$ 10.000, vezes 1 mais I, o I a gente tem, 5% ao trimestre, elevado a N. O N nós temos aqui 6 meses. Então, nós iremos utilizar essa segunda fórmula, ok? Então, ó, aqui eu já coloquei a fórmula para vocês. Montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado a N. Vamos analisar aqui as informações que nós temos, né? Nós vamos calcular o montante, nós já temos o capital 10 mil, nossa taxa é 5% ao trimestre e nosso prazo são 6 meses. Nossa taxa e o nosso prazo estão no mesmo período? Não, não estão no mesmo período. Por que, professor, não estão no mesmo período? Nós temos uma taxa trimestral, 5% ao trimestre, e o nosso prazo está em meses. Então, são períodos diferentes. A gente não consegue calcular com períodos diferentes, tá? A gente só consegue calcular se o período estiver na mesma proporção ali. Então, trimestre, trimestre, mês, mês, períodos distintos a gente não consegue calcular. Eu pedi para vocês, lá quando eu encaminhei o e-mail dos exercícios, eu passei algumas orientações. E eu falei para vocês não alterarem a taxa. Eu vou fazer um vídeo do conteúdo de taxa equivalente, que aí sim eu vou explicar para vocês, quando a gente está trabalhando em juros compostos e a gente quer alterar a taxa, como é que a gente faz. Então, para vocês resolverem esses exercícios, eu pedi o quê? Que vocês alterassem somente o prazo, certo? Então, vamos alterar o prazo. Se aqui nós temos uma taxa trimestral e aqui o nosso prazo são 6 meses, a gente vai ter que transformar o quê? Esse prazo de 6 meses em um prazo trimestral. Um trimestre tem quantos meses? Um trimestre tem 3 meses. Então, 6 meses é igual a quantos trimestres? 6 meses é igual
a 2 trimestres. Professor, por que 6 meses é igual a 2 trimestres? Porque se cada trimestre tem 3 meses, 2 vezes 3 é igual a 6 meses. Então aqui, ó, taxa 5% ao trimestre, prazo 2 trimestres. A gente não vai considerar mais esses 6. A gente vai trabalhar agora com 2 trimestres. Então agora nós temos uma taxa trimestral e um prazo trimestral. Estão no mesmo período. Então agora a gente consegue calcular. Quando a gente vai para a fórmula matemática, a gente pode utilizar uma taxa percentual? Não, nós não podemos utilizar uma taxa percentual. A gente só pode utilizar uma taxa unitária. Como é que a gente faz então para tirar esse símbolo aqui de percentual? A gente precisa dividir por 100. Então a gente faz 5 dividido por 100. 5 dividido por 100 dá 0,05. Então são com essas informações que nós vamos para a fórmula matemática, tá? Então substituindo aqui, ó, montante é igual a capital. Nosso capital são 10 mil vezes, abre parênteses, 1 mais I. O nosso I, a gente não vai colocar uma taxa percentual, a gente vai colocar uma taxa unitária, então 0,05, elevado, não vamos utilizar o 6, porque esse 6 está em meses, a gente vai utilizar o período de trimestres, então a gente vai utilizar aqui, ó, numeral 2, certo? Como é que ficou a fórmula? Montante é igual a 10 mil vezes 1 mais 0,05 elevado ao quadrado, tá? Montante é igual R cifrão, porque é dinheiro. E agora eu vou abrir HP para a gente poder calcular, tá bom? Então, ó, abrindo a HP 12C. Deixa eu diminuir ela aqui. Então, ó, minha calculadora ela tá com C de capitalização composta. Para colocar esse C, a gente aperta STOEX. Eu sempre falo para vocês utilizarem primeiro 6 casas, só na resposta final a gente trabalhar com 2, tá? O que a gente vai calcular primeiro aqui? A primeira coisa que a gente resolve é o parênteses. Então, primeiro a gente faz 1 mais 0,05. Depois que a gente fizer essa soma, a gente precisa elevar ao quadrado. E por último, a gente multiplica pelos 10 mil. Qual que é o primeiro valor que nós temos aqui nessa equação? É o valor de 10 mil. Então a gente vem na HP e digita o valor de 10 mil. Então, ó, 10 mil. A gente vai utilizar esse valor de 10 mil agora? Não, nós não vamos utilizar esse valor de 10 mil agora. Se a gente não vai utilizar, a gente aperta a tecla Enter. A gente registra essa informação. Qual que é o próximo valor? O 1. Então a gente vem no 1. A gente vai utilizar esse 1 agora? Não, a gente não vai utilizar. Então o que a gente faz? Registra. A gente aperta o Enter. Próximo valor é o 0,05. A gente vai utilizar esse valor agora? Vai. Fazendo o quê? Fazendo a soma. Primeiro a gente resolveu o parênteses. Então a gente soma. Depois que a gente já resolveu o parênteses, o que a gente precisa fazer? Elevar ao quadrado. Então a gente vem aqui, ó, no 2. Calculadora reversão polonesa. Então primeiro a gente digita o valor e depois a operação. Como é que a gente faz para fazer a potenciação, professor? A gente aperta aqui, ó, y elevado a x. Então, a gente chegou neste resultado. O que falta a gente calcular? Multiplicar por 10 mil reais. Como é que a gente faz essa multiplicação? Esse valor ele já está registrado no HP. Então, só falta a gente fazer o quê? O sinal. Então, ó, resposta final, a gente aperta F2. Qual que deu a resposta? Montante é igual a 11.025 reais. Certo? Então aqui a gente terminou pela fórmula matemática. A gente chegou num resultado de montante de 11.025 reais. Agora a gente vai calcular pelas teclas financeiras da HP, tá? Como é que a gente faz esse cálculo pelas teclas financeiras? Então, assim, eu pedi para vocês resolverem primeiro pela fórmula matemática, para vocês praticarem cada vez mais aí a utilização da HP12C.
e depois vocês tirarem a prova real com as teclas financeiras. Gente, lembrando que em prova, ou quando você está trabalhando, a gente só faz o cálculo pelas teclas financeiras, tá? A questão de vocês utilizarem as fórmulas é mais uma questão de vocês praticarem. E até mesmo depois, quando a gente vem utilizar as teclas financeiras, é para a gente tirar uma prova real daquilo que a gente já calculou pela fórmula matemática, ok? Então, ou faz de uma maneira ou de outra, em termos de prova ou mercado de trabalho. O mercado de trabalho que é mais utilizado é HP12C. Mas eu sempre peço para que vocês calculem de ambas maneiras para que vocês possam praticar, tá bom? Então, a gente vai fazer? A gente vai colocar 10 mil e a gente vai registrar no PV, porque 10 mil é valor presente. Então, 10 mil PV. Eu reforço novamente que esse exercício ele não deixa claro se esse dinheiro a pessoa está pegando emprestado ou se a pessoa está investindo. Então a gente está deixando aqui esse valor positivo, tá? Depois a gente vai utilizar a taxa. Quando a gente vai registrar a taxa, a gente registra ela percentual. Então, quando a gente está utilizando as teclas financeiras, a gente não coloca a taxa unitária, é taxa percentual. Então, a gente vai no 5 i. Então, aqui, 5 i. E por último, a gente vai registrar o prazo. Para registrar o prazo, a gente aperta o quê? 2N. Professor, por que a gente está utilizando o número 2 e não 6? Porque a gente está utilizando em trimestres. Lembrando que tanto a taxa como o prazo precisa estar no mesmo período. Então a gente não poderia utilizar 6 meses, só se a taxa estivesse ao mês. Então a gente vê aqui, que foi 2N. O que a gente quer calcular? O FV, o valor futuro, que é o montante. Então, montante é igual R cifrão. Então aqui agora só a gente falta o quê? Apertar o FV. Qual que é o resultado? R$ 11.025. R$ 11.025, certo? Professor, por que a resposta deu negativo? Porque quando a gente registrou os 10 mil positivo, é como se a pessoa tivesse pegado emprestado esse valor de 10 mil. Então, esse valor de 10 mil tivesse entrado no caixa da pessoa, aí a pessoa ficou com esse dinheiro durante 2 trimestres, e a taxa que foi cobrada para que ele depois devolvesse com juros, a taxa foi de 5% ao trimestre. Então, quando deu o prazo para ele pagar, deu 11.025, ok? Mas aqui eu não vou deixar negativo, porque como exercício ele não deixa claro se é investimento ou se é um valor tomado emprestado, eu deixo só o valor aqui sem mencionar se é positivo ou negativo, ok? Então aqui, 11.025 pelas teclas financeiras, 11.025 pela fórmula matemática. Então o resultado bateu, o exercício está correto. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, então me envie mensagem no particular. Bons estudos a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.